Bom, o tema dessa mensagem é identidade. Vocês sabiam que identidade é a segunda busca no Google a respeito de temas mais procurada? Eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje à tarde. Mas eu acho que não é à toa. Eu acho que não é por acaso que isso acontece. Eu acho que, de fato, pessoas perderam suas identidades ao decorrer do tempo, por N razões, por N circunstâncias. Mas eu quero te mostrar como eu cheguei até essa mensagem aqui. Essa semana eu fui com o Enzo, nós saímos da igreja aqui. Terça-feira geralmente eles vêm para a igreja com a gente, terça tarde, eles vêm com a Erika, eles passam a tarde aqui conosco. Nós saímos tarde daqui, nós já saímos daqui, sei lá, umas 8 e pouco. E eu precisava passar numa loja dessas de construção para comprar um bendito ralo. E cara, eu demorei demais para achar aquele ralo, mas achei o bendito ralo. E quando eu fui pagar, estava no caixa, a famosa pergunta surgiu. Quem aqui? O que é que sugere o que a caixa me perguntou? Débito ou crédito também, essa é a parte triste. CPF na nota? E o Enzo olhou para mim e falou: o que é CPF? Eu falei: filho, eu comecei a explicar ali para ele, a moça do caixa mais me atrapalhando do que me ajudando, porque ela falava assim: é um número que todo mundo tem. Eu falei: tá, ótimo. E onde está esse número? Está na carteira de identidade. O que é uma carteira de identidade? E eu falei: deixa eu te explicar, filho. CPF significa cadastro de pessoa física. Ou seja, todo mundo tem ou deveria ter pelo menos um seu número. Esse número é onde os órgãos reconhecem quem você é. Ele: qual órgão? Eu falei: mas por que você pergunta tanto, cara? Só ouve e aceita, né? Ele: qual órgão? Eu falei: órgão, filho, vai. Receita Federal. Ele: o que é Receita Federal? Eu falei: esquece. Esse número aí é o que você tem, as pessoas vão te conhecer e tal. E ele: qual é o meu? Eu falei: eu não sei. Eu sei que você tem, mas eu não sei de cor qual que é o seu. Você sabe qual é o da mamãe? Eu falei: sei. E o do seu pai? Eu falei: sei também. E o da sua mãe? Eu falei: esse eu não sei. Ele: por quê? Eu falei: Jesus, o que aconteceu com essa criança no dia de hoje? Eu falei: vamos para casa dormir. E eu voltei refletindo aquilo. Eu voltei refletindo porque, cara, é uma coisa que eu sei de cor. Eu sei a minha identidade de cor. Você provavelmente sabe a sua identidade de cor. Muito disso por quê? Porque, cara, durante a vida inteira nós escutamos dos nossos pais chamando você pelo nome, na chamada na escola, ou seja lá onde for. Você sabe quem você é. Quando as pessoas te perguntam quem é o seu pai, quem é a sua mãe, você sabe, você responde prontamente. Se eles perguntam de onde você veio, você responde para onde você está indo. Quem aqui já tomou um enquadrão da polícia? Eu já tomei, não tão agressivo quanto outras pessoas, mas a primeira pergunta que ele pede: identidade, habilitação e documento do veículo. Você não responde: seu guarda, eu acho que eu me chamo Ramon, mas eu não tenho certeza. Não, você já fala: seu guarda, meu nome é Ramon, CPF tal, RG tal. Você prontamente dá, fala a sua filiação, fala tudo o que você tem, né? Por quê? Porque aquilo é quem você é. E eu estava pensando, ultimamente tem sido tão difícil pregar e ao mesmo tempo tão fácil pregar. Tão difícil porque as pessoas têm usado do evangelho para tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade e apresentar Jesus da forma como ele merece ser apresentado e como ele é de fato. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o sacrifício vivo, ele é o plano perfeito, ele é a graça que foi derramada sobre nós, ele é tudo isso. Mas muito tem sido roubado a respeito de identidade, porque as pessoas têm se perdido no meio. Talvez porque não conhecem a sua identidade, ou talvez porque porque se perderam no meio do caminho. Esse é um fato, né? E por que eu estou te falando isso? Porque hoje, para vocês terem uma noção, nós vivemos uma luta, uma crise de identidade dentro do cristianismo, que talvez vocês não tenham ideia da proporção que isso tem tomado ao redor do mundo. Nós somos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo.
E as pessoas não entendem uma analogia tão lógica e tão clara, porque elas estão tão presas naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem pode prover, que elas esquecem que Deus, você só é bom porque Ele te fez bom, e não porque você é bom. Vocês sabiam que essa crise de identidade dentro do cristianismo, dentro da igreja, faz com que 7.000 igrejas evangélicas, protestantes, fechem as portas todos os anos nos Estados Unidos? 7.000 igrejas. Vocês sabiam que aproximadamente 1.500 pastores desistem do chamado todos os meses nos Estados Unidos? Meu querido, se um pastor que teoricamente deve ser mais preparado, desiste, perdeu a sua identidade, quanto mais a igreja, que talvez não viva de tempo integral, não tenha uma atividade tão profunda dentro da igreja. E o que tem acontecido é que essa crise de identidade tem gerado resultados catastróficos, não somente para aqueles que estão fora, mas para aqueles que vivem o evangelho dentro da igreja. Eu quero dar uns dados para vocês de uma fonte, eu pesquiso muito a respeito, em um site de busca que chama Barna Research. Eles têm todo tipo de pesquisa, é como se fosse um Ibope, e é cristão, é voltado para o cristianismo. E eles mostraram que muitos dos adultos, se não a maioria dos adultos que frequentam a igreja regularmente nos Estados Unidos, porque esse é um site americano de pesquisa, acreditam, então, muitos dos americanos que frequentam a igreja regularmente, aos domingos, acreditam que a Bíblia não é 100% confiável, ou seja, que ela não é inerrante. Estou falando de pessoas que atendem aos cultos dominicalmente. Essas mesmas pessoas rejeitam o fato de que Satanás existiu de verdade. Elas acreditam que Jesus, olha o absurdo que essa crise de identidade tem levado a igreja. Elas acreditam que Jesus possivelmente possa ter cometido algum erro ou algum pecado. Elas acreditam que as obras são necessárias para fazer com que você seja perdoado por Deus. Elas não entenderam nada do evangelho da graça. E por fim, menos de 10% dos cristãos, olha isso, menos de 10% dos cristãos possuem uma cosmovisão bíblica com base para o seu comportamento do dia a dia e tomadas de decisões. Ou seja, menos de 10% consultam a Bíblia, consultam o que a palavra de Deus diz a respeito de atitudes que você deve tomar. Isso para vocês não é assustador? Para mim, cara, é muito assustador. E o fato é que nós estamos vivendo essa crise existencial por N razões, por notícias ruins, por traumas, ou então por sermos facilmente influenciáveis. Mas eu quero te falar que você não foi chamado para ser influenciável, você foi chamado para influenciar pessoas. Talvez você não tenha um microfone para falar, mas você pode influenciar pessoas dentro da sua casa, você pode influenciar os seus filhos, você pode influenciar o seu chefe, você pode influenciar qualquer outro tipo de pessoa. Mas o problema é que hoje muitos cristãos têm sido mais influenciados pela cultura do que pelo evangelho. E aqui eu entro naquele texto que eu falei lá no começo de Mateus 5, 13, 16, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, você tem uma luz dentro de você, essa luz se chama Jesus e ela tem um propósito: brilhar para que outras pessoas consigam ver essa luz. Uma pergunta que eu quero fazer para você, de forma muito franca, e você não precisa levantar sua mão, você não precisa expor, mas simplesmente reflete: essa luz tem brilhado dentro de você? Essa luz tem feito com que pessoas se aproximem de Deus? Ou essa luz ela está tão no fundo que ninguém consegue enxergar e nem você consegue enxergar? A primeira coisa que você precisa entender é que você foi escolhido por Deus.
Se você um dia confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que não foi você que chegou a Ele, Ele te escolheu, Ele chegou a você. É o que a palavra de Deus diz, não é o Ramon que está falando. E você precisa entender que a luz que existe em você, ela precisa ser exposta para que outras pessoas possam enxergar. E para que outras pessoas recebam a revelação de quem de fato Jesus é e de quem de fato essas pessoas são em Jesus, nele. E hoje o que eu quero falar para vocês é a sua identidade. Quem é você? E eu não estou falando da sua filiação com relação aos seus pais biológicos. Eu estou falando como você se enxerga diante de Deus e como Ele enxerga você enquanto ser humano. Hoje eu oro para que o Espírito Santo crave na sua mente a sua identidade perante Cristo. Amém? Você pode colocar a mão sobre a sua mente e falar assim: Senhor, fala comigo no dia de hoje. Se existe qualquer confusão na minha mente, que o Senhor tire agora, em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês: quem eu sou? Pergunta assim: quem eu sou? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem eu sou? Olha só, João 1:2 diz assim: mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Quem? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Quem aqui crê no nome do Senhor? Quem aqui um dia confessou ao Senhor como seu Senhor e Salvador e disse: Senhor, vem morar no meu coração, venha fazer habitação em mim, venha ser o meu Senhor, venha guiar os meus passos, então você já pode ser chamado de filho. Romanos 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4:7, de sorte que não somos mais escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiros de Deus. Existem vários outros versículos que falam a respeito da paternidade de Deus. Na última pregação, na última conferência, o pastor Lucinho, quem aqui estava na última conferência da IA? O pastor Lucinho veio aqui e falou muito sobre você ser filho. Você não é servo, você é filho. E muito tem se dito com relação a isso. Você é filho, você é filho, você é filho. E as pessoas também têm deturpado isso, como se um filho pudesse todas as coisas. Calma. Eu tenho o Enzo é o meu filho de 9 anos praticamente. Não é porque ele é o meu filho que ele pode todas as coisas. Não é porque ele é o meu filho que durante o louvor ele pode subir aqui e desligar alguma coisa. Não é porque ele é o meu filho que ele pode sair correndo pisando nos bancos da igreja. Não é porque ele é o meu filho que ele tem acesso a todas as coisas que acontecem comigo. Eu, como um bom pai, quero muitas vezes preservá-lo de coisas que ele ainda não está pronto. Mas isso não faz dele uma pessoa que não seja meu filho. Ele continua sendo meu filho. Eu quero dar um exemplo claro para vocês. As pessoas muitas vezes não conseguem se relacionar Deus e a paternidade de Deus porque ainda não receberam a revelação de filhos. Eu tive um professor nos Estados Unidos que chamava Ron McIntosh. Foi um dos professores mais espetaculares que eu tive. Escreveu o livro dele, cara, ficou entre os mais vendidos dos Estados Unidos. E uma vez ele contou uma história que ele estava indo palestrar em outro lugar. E nessa viagem ele sentou no avião e ele falou: sempre procurava puxar assunto com a pessoa que está do meu lado. E ele falou que começou a puxar assunto com um homem que sentou do lado dele, um senhor já. E ele falou: prazer, Ron, o senhor é? E aquele senhor que estava do lado dele falou o nome dele. E eles começaram a conversar e ele perguntou: me fala sobre você, quem é você? E aquele homem falou: olha, eu sou fulano de tal, sou CEO da Playboy, da revista Playboy, e eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu tenho todas as mulheres que eu quero, a hora que eu quero. E ele começou a se gabar para esse meu professor. E esse meu professor falou que, a princípio ele pensou que ele queria fazer ciúmes, inveja ali, sabe? Tipo, olha, eu posso, olha como eu sou bom. E começou a falar um monte de coisa. E meu professor olhou e falou: nossa, caramba, que trabalhão, né? E tal. E ele devolveu a pergunta: e quem é você? Perguntou para o meu professor. E ele falou: olha, eu sou o Ron McIntosh. Eu trabalho diretamente para o meu pai, levando uma mensagem que ele me deu, uma revelação que ele me deu, e essa revelação faz com que as pessoas vivam melhor, vivam de forma mais saudáveis, tenham as suas emoções mais controladas, tenham os seus casamentos restaurados. E ele começou a falar a respeito das características do cristianismo, sem a princípio citar o nome de Jesus, até que esse cara ele ficou tão curioso, ele falou: cara, quem é o seu pai? Seu pai é tudo isso. Ele disse: quem é o seu pai? E ele falou: cara, o meu pai é a pessoa mais rica do mundo.
Aí eu falei, você é mentiroso, cara. Ele falou, eu juro por Deus. Ele falou, não posso jurar por Deus, né? Perante Deus, meu pai é o homem mais especial que a humanidade já viu. E ele falou, quem é o seu pai? Ele falou, meu pai se chama Jesus Cristo. E ele morreu por mim e morreu por você. E naquele dia, aquele homem no avião aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. O porquê que eu estou te falando isso? Porque você só consegue apresentar Jesus para outras pessoas se você realmente já se encontrou nele. Se você já realmente se encontrou em quem você é enquanto pessoa nele, você tem autoridade para falar, olha, o meu pai é Jesus Cristo, ele morreu por mim. Se eu tenho algo bom em mim é porque ele me fez bom. Sabe? Hoje as pessoas não conseguem viver o seu propósito dentro da igreja, ou dentro de qualquer lugar, o seu propósito de vida, porque ainda não entenderam a sua identidade. Se você não entende a sua identidade, quem você é nele, cara, como que você vai viver o seu propósito? Você entende como uma criança imita os pais? Você entende? Outro dia, quando o Enzo era menor, o Enzo devia ter uns, sei lá, acho que uns 3 anos, a gente estava nos Estados Unidos morando lá, ele fez uma tatuagem de chiclete no braço, e uma pessoa falou para ele assim, eu odeio tatuagem. Aquilo ofendeu tanto ele. Por quê? Porque o pai dele tem tatuagem. E você repara que um filho muitas vezes reproduz as atitudes do seu pai. Então se o pai trata bem a mãe, naturalmente o filho vai tratar bem a mãe. Se o pai não fala palavrão dentro de casa, o filho não fala palavrão. Eu lembro que a primeira vez que eu acho que eu falei um palavrão na frente do meu pai, eu tinha uns 18 anos. Eu tive tanta vergonha. Por quê? Porque não era o hábito dentro da minha casa, não era o hábito do meu pai falar qualquer tipo de palavrão, então eu também não reproduzia. Agora, se nós recebemos a identidade, se nós recebemos a revelação que nós somos filhos, por que nós não imitamos o nosso pai? Por que você não consegue amar as pessoas assim como ele amou as pessoas? Por que você não consegue ser uma pessoa misericordiosa quando ele é misericordioso conosco? Porque você não consegue entender a graça se ele derramou a graça sobre as nossas vidas. O que eu quero te falar é que você não é o destino final da palavra de Deus. Entenda uma vez por todas, família. Nós não somos o centro do mundo. As nossas emoções não é o que mais importa perante Deus. Você não é o destino final da palavra de Deus. Você é o intermediário da palavra de Deus, para que a mensagem chegue a outras pessoas também. Ai, Ramon, mas eu sofro. Ai, Ramon, mas eu também, cara. 2 semanas atrás eu tive uma inundação na minha casa que só quem viveu de perto entende, cara, o quanto doeu. A Isa, o Kevin estão ali, a Laís também. Foram pessoas que acompanharam esse processo. Mas eu entendo a minha identidade em Deus. Por mais que muitas vezes doa, eu continuo sendo filho. Por mais que muitas vezes pareça difícil, eu continuo sendo filho. E você precisa entender que você é filho, a sua identidade é filho. Fala assim, eu sou filho. Você não é servo, você não presta atenção, você não presta um serviço para Jesus. Um servo presta serviço para Jesus, você é filho. E o filho propaga o amor, o filho propaga o cuidado, o filho propaga o princípio do arrependimento, o filho propaga o evangelho para que outras pessoas possam também se ajuntar a essa família e falar, eu tenho um pai celestial. É para isso que você está aqui hoje, para entender, primeiro ponto, que você é filho, mas que como filho a mensagem não acaba em você. Você recebeu essa mensagem, você passa para outros essa mensagem. Saca telefone sem fio? Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Cara, quem aqui nunca brincou de telefone sem fio? Então a gente vai brincar agora. Telefone sem fio é isso. Só que na história do telefone sem fio, sempre aumentava muito. O evangelho a gente não precisa aumentar. A graça a gente não precisa aumentar. A gente não precisa falar sobre a hipergraça, porque a graça ela é hiper por si só. Você não explica, você recebe, cara. Então se você fala assim, eu não sei o que existe de bom dentro de mim para que eu seja chamado filho, não importa, ele te chama de filho. Recebe, cara, só recebe. Amém? Segundo ponto que você precisa entender, o que você tem. Então o primeiro ponto, você é o que você tem como filho? Você tem, dentre tantas coisas, você tem o amor sacrificial, você tem a revelação de quem ele é. Você sabe que nele você é mais que vencedor. Mas dentro desse contexto do que nós estamos falando hoje, você precisa entender
que você tenha uma mente renovada. Daqueles que um dia confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que a sua mente já não funciona, e já não pode mais funcionar nos velhos moldes, ela tem que ser renovada. Olha o que está escrito lá em Romanos 12:2. Esse é um dos textos mais clássicos dentro do Evangelho. Diz assim, Paulo dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que a sua mente é a sede dos seus pensamentos? Você sabia que você tem 70 mil pensamentos por dia? Quem é que sabia disso? 70 mil pensamentos por dia dá na faixa de 50 pensamentos por minuto. Cara, o nosso cérebro, ele é sinistro. É difícil você entender como Deus foi detalhista na hora de criar o homem. Sei lá quantos bilhões de neurônios você tem dentro dessa cabeça aí. Alguns parece que tem mais, porque a cabeça é maior. Eu tenho um amigo, Wesley. Brincadeira. Você precisa entender que você precisa receber essa revelação de que você tem uma mente renovada. Você sabia que quando nós nos arrependemos de verdade, nós somos libertados, você é liberto do domínio do pecado. Você não se torna mais escravo, a sua mente já não é mais cativa de coisas que você fazia. E nesse processo de renovação, ele não é feito a respeito do homem se despindo do poder do pecado, mas ele também é adquirido através de virtudes positivas vindas de Deus. Sabe, essa operação renovadora é feita pelo Espírito Santo. Não é feita pela leitura que você vê, não é feita muitas vezes pela forma como você conversa com as pessoas, é feita pelo Espírito Santo, através de louvores, que você entoa, engrandecendo o nome de Jesus, através de tempo de oração. Nós falamos semana passada aqui a respeito de oração, nós falamos a respeito do poder e da importância de você gastar tempo com Deus. É isso, você renovar a sua mente, é você alimentar a sua mente de coisas que exaltem o nome de Deus. Você sabia que tem um poeta inglês chamado William Cowper, que ele diz assim: a falta de ocupação não é repouso, uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Quem aqui já ouviu aquele famoso ditado, mente vazia, oficina do diabo? Quando você tem a mente renovada, você precisa entender que você precisa ocupar a sua mente com coisas que vêm de Deus. Então, ao invés de você ligar e ver a clipe da Anitta, cara, bota um louvor, bota a Morada, bota qualquer outro louvor, bota aí a worship. Renova a sua mente, se alimente de coisas que vão te trazer um resultado positivo espiritualmente, e não que vão te levar, cara, à perdição. Sabe, quando a sua mente está vazia, quando você não ocupa a sua mente com as coisas de Deus, quando você não renova a sua mente, você cai nos mesmos pecados de quando você ainda não era chamado de filho. Você olha para a vizinha, você olha para o vizinho, você olha para o personal trainer, você flerta com o pecado. E quando nós flertamos com o pecado, existe a grande chance de nós cairmos e quebrarmos a cara. Quando você renova a sua mente, você não permanece mais o mesmo. E o que você precisa entender, de uma vez por todas, que embora você viva nesse mundo, você não pertence a esse mundo. Você tem um selo. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, cara, foi estampado um selo na sua vida falando: esse aqui é propriedade minha. Cara, você é um passageiro aqui na terra. Um dia nós estaremos na presença do Senhor lá no céu, cara, e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que trabalhar para que essa família cresça. Para um pouquinho para pensar. Quantos aqui tem amigos que não conhecem a Jesus? Você já falou claramente para eles o caminho que a vida dele vai tomar na eternidade? Quantos aqui já falaram de forma clara: cara, se você não confessar os seus pecados e não se entregar para Jesus, você vai para o inferno? Quantos aqui já foram categóricos em falar isso? A gente fica com dedo, sabe? E quando eu faço um apelo aqui na frente, eu não tenho que ter dedo para falar a respeito de quem você é perante Deus. Que Deus se sacrificou, que Deus viu que valia a pena se sacrificar por você. Então, se você não aceitar esse sacrifício, o único caminho que você tem é o inferno.
Porque a palavra de Deus disse, nós acreditamos que a Bíblia é inerrante, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela diz lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só existe um caminho de você chegar a Deus. Só existe um caminho de um dia você morar na eternidade lá no céu, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas hoje, o que nós vemos são pessoas que, além de colocar a veracidade da Bíblia em xeque, elas colocam também os princípios que nós carregamos. E aí elas colocam a questão da verdade relativa e verdade absoluta. E esse é o grande problema que nós vemos nos dias de hoje. O que você precisa entender, cara, é que a verdade absoluta, ela precisa ser algo concreto dentro de nós. Deixa eu explicar para vocês o que é verdade relativa e o que é verdade absoluta. Verdade relativa, para a corrente filosófica conhecida como relativismo, a verdade é relativa. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Ela se aplica num plano geral, de forma bem prática. Ela é aplicada para algumas pessoas e ela não é aplicada para outras pessoas. Tudo depende de perspectiva, de um contexto e de cada um. Ou seja, cara, para mim talvez seja verdade, para você talvez não seja verdade. Para mim talvez me faça bem, para você talvez não faça bem. A verdade que Cristo me salvou, talvez para mim seja verdade, para você talvez não seja verdade. Essa é a verdade relativa. As pessoas pegam essa verdade e fazem com que o Evangelho não seja levado adiante. Porque uma vez que você colocou um versículo da Bíblia em dúvida, você colocou o Evangelho inteiro em dúvida. Por que eu preciso acreditar que Jesus morreu por mim? Por que eu preciso acreditar que Ele é o meu Senhor e Salvador se eu não acredito na crucificação e na ressurreição? Não faz sentido. Mas a verdade absoluta é algo que sempre na nossa mente é certa e verdadeira, independente se as pessoas concordam ou discordam. É aquilo e ponto. Ela faz parte da minha experiência, ela é inegociável e ela é aquilo. Por que eu estou te falando isso? Porque a palavra de Deus, algo que Deus nos deu, que a Bíblia nos traz todo um manual de conduta, para que você passe por todo esse processo, filho, para que você passe por esse processo de uma mente renovada. Olha o que diz João 3:24: e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 5:18 e 19 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Quando você tem a sua mente renovada e você entende que você vive nesse mundo, mas não permanece nesse mundo, aliás, vive nesse mundo, mas, cara, não pertence a esse mundo, você sabe que o mundo jaz do maligno. E você sabe que você tem um propósito aqui, e você entende a sua identidade. Através do seu propósito e identidade, você resgata aqueles que estão perdidos. Lembra que eu falei dos dados de 1.500 pastores que desistem todos os meses? Pensa o quanto que o Evangelho tem sido esmagado, quantas vidas não têm se perdido, quantas curas não deixam de acontecer, quantos casamentos não deixam de ser restaurados, quantas salvações não deixam de acontecer, por conta de pessoas que têm se perdido no meio do caminho. Você é filho, e você tem uma mente renovada, e você precisa aceitar isso, porque um dia no juízo final, um dia nós estaremos diante de Deus, e tudo passará na nossa frente, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer, e você vai dar conta, por aquele amigo que você deixou, pelas coisas que você não falou, e talvez por você nem ter aceitado de fato. Cara, não perca esse tempo. Entenda que você é filho, e entenda que você tem uma mente renovada. E o terceiro e último ponto que eu quero te falar no dia de hoje: o que você precisa saber. Ser um cristão não é fácil. Ser cristão nos dias de hoje é motivo de deboche, é motivo de gozação, é motivo de piada. Um cristão de verdade, você é chamado de careta, você é chamado de qualquer outra coisa que o mundo intitula. Mas o que eu quero te falar é que o próprio Jesus sofreu todo tipo de preconceito e rejeição. Jesus, antes mesmo de nascer, foi rejeitado e perseguido.
E depois ele nasceu, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele foi rejeitado pelos religiosos, ele foi rejeitado pelos escribas, ele foi rejeitado por até mesmo aqueles que estavam perto de Jesus, como o caso de Pedro, que viam os milagres acontecendo, e mesmo assim rejeitou a Jesus. Jesus foi rejeitado por 9 leprosos. Quem lembra dessa história? Existiam 10 leprosos, Jesus curou os 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Jesus foi rejeitado pelos 9 leprosos. O que eu quero te falar é que talvez você já tenha sofrido todo tipo de rejeição, mas eu duvido que você foi tão rejeitado na sua vida como Jesus foi rejeitado. Eu duvido que você foi tão rejeitado como quanto Jesus foi. Eu quero contar uma ilustração para vocês, e eu espero que faça sentido para que você entenda a respeito de preconceito. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula, e colocou os macacos e colocou um cacho de banana no meio. E toda vez que um macaco descia para pegar uma banana, eles disparavam jatos d'água nos outros macacos. Não era naquele que pegou o cacho de banana, mas eram nos outros macacos. No dia seguinte a mesma coisa, o macaco descia, os outros tomavam banho. O macaco descia, os outros tomavam banho. O que começou a acontecer é que os outros macacos pegaram esse que toda vez descia lá para pegar a banana e deram uma surra nele. E eles pararam de ir lá pegar a banana. Passou algum tempo, essa banana não comia, o que eles fizeram? Eles tiraram um dos macacos e colocaram um macaco novo. Na mesma hora o macaco saiu da jaula, aliás, foi para o meio pegar uma banana. Quando ele voltou, os macacos deram uma ripa nele. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, no quarto dia ele já não foi mais comer a banana. E eles foram substituindo todos os macacos, sem jogar água mais. Eles não precisavam mais jogar água, os próprios macacos batiam neles. Quando o último macaco mais veterano passou por essa questão, foi tirado, um novo entrou, ele apanhou. Esse novo apanhou igual, mais uma vez de forma forte, porque tentou pegar a banana. Se fosse possível perguntar para qualquer um daqueles macacos, por que eles batiam em quem tentasse pegar a banana, com certeza a resposta seria: cara, eu não sei, eu só sei que sempre foi assim. Eu não sei porque que eu apanhei, e eu também não sei porque que eu bati, mas fizeram isso comigo, eu repliquei e fiz isso para frente. O preconceito que Jesus sofreu, que nós sofremos, que você sofre, é algo que alguém faz contra você, exatamente por isso. São comportamentos repetidos, sem que haja uma reflexão, como essa ilustração bem mostrou. Muitas pessoas rejeitaram Jesus sem ao menos entender quem de fato Jesus era, sem ao menos entender qual era o propósito, o que tinha acontecido. Ouviram falar a respeito daquilo que Jesus fez e rejeitaram a Jesus. Eu quero ler com vocês esse texto que para mim é muito forte, está lá em João 1, 45 e 46, que diz assim: Filipe encontrou a Natanael. Natanael, outras versões dizem que é Bartolomeu. Bartolomeu foi um discípulo de Jesus, para quem não sabe, tá? Então Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu a lei, e aquele a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Eu quero dar um tempo aqui, e eu imagino a cara de Natanael, olhando e falando assim: de Nazaré? Jesus de Nazaré? Olha o que ele continua dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Felipe: vem ver. Quando você vai pesquisar a respeito de Nazaré, com certeza existia uma história com relação àquela pequena vila. Um arqueólogo americano, James Strang, ele ressalta que Nazaré não é mencionada nem nas fontes antigas do judaísmo. Isso provavelmente revela sua falta de proeminência, tanto na Galileia quanto na Judéia. Nós podemos deduzir, com base em arquivos ou estudos arqueológicos e teológicos, que Nazaré era uma aldeia muito pequena.
né? Ela, para você ter noção, muitos achavam insignificantes, porque ela não é mencionada nem no Velho Testamento, e nem nos escritos do historiador Flávio Joséfo, e nem mencionada por qualquer tipo de rabino. Então, cara, como que poderia sair o Salvador do mundo de uma cidade onde as pessoas achavam irrelevante? Eu quero fazer um paralelo aqui para você. De Nazaré. Talvez você se pergunte, cara, de Nazaré? Do Kevin? Será que pode sair algo bom do Kevin? Será que pode sair algo bom do Ramon? Será que pode algo bom sair do Daniel? Será que algo bom pode sair de mim? O que acontece é que muitas vezes o preconceito que nós temos por algo é uma projeção da rejeição que nós temos a respeito de nós mesmos. Faz sentido isso? Ou seja, você rejeita algo que existe dentro de você, só que ao invés de você acaba projetando em outras pessoas. Muito provável Bartolomeu tinha algumas questões pessoais dele, e ele projetou essas questões em Jesus de Nazaré. Cara, quantos cristãos não se acham incapazes, insignificantes e irrelevantes para levar o evangelho para frente? Deixa isso aí que o Daniel Beltrão faz, deixa essa obra aí social que a pastora Anaísa toca. Eu não tenho nada a acrescentar. Deixa eu te falar uma coisa, se existe algo bom dentro de mim, esse algo bom se chama Jesus. E se eu faço algo bom é porque Jesus mora dentro de mim. E é o que você precisa entender. Cara, Jesus nasceu em Nazaré, naquela cidade que talvez para aqueles homens fossem insignificantes, mas foi exatamente naquele lugar insignificante aos olhos do mundo que Deus, Yahweh, escolheu para que Jesus nascesse. Talvez você se ache insignificante, foi exatamente em você que Deus olhou e falou, cara, vale a pena eu me sacrificar por esse daí. E você precisa entender isso, e nós precisamos parar de viver o vitimismo. Nós precisamos parar de mimimi, igreja, família, nós precisamos, cara, urgentemente alcançar as pessoas. Isso precisa doer em nós. De Nazaré, do Ramon, pode existir algo bom dentro de mim? O que eu quero te falar aqui é que as pessoas, não é que elas não acreditam na grandeza de Deus. Talvez você tenha entrado aqui e você fale, cara, eu acredito que Deus é grande, eu acredito que Ele é poderoso, eu acredito que Ele é incrível, eu acredito que Ele é demais. Eu só não acredito que algo bom pode sair de mim. Então você acaba que acredita, você é capaz de acreditar que ele é extraordinário, que Ele é grande. Mas quando você tenta conciliar a grandeza de Deus com os seus erros, com as suas falhas, você fala, de Nazaré? Você entende isso que eu estou falando? Cara, você precisa pôr um ponto final nisso. Você precisa entender de uma vez por todas que você é aceito. Quando nós somos filhos, quando você é filho, você é aceito por Deus. Não são os seus pecados que te definem, é o sacrifício que Ele fez na cruz que te define, filho. Foi o sangue derramado dele naquela cruz que te define, filho. Aceito, mente renovada, coração restaurado. Essa é a minha luz que vai brilhar em todos os lugares. E é essa identidade que você precisa assumir, meu irmão. Porque olha o que continua dizendo, embora Natanael, Bartolomeu tenha tido um grande preconceito de Nazaré, pode vir algo bom de Nazaré, meu irmão, só nasceu o Messias, mas Jesus tem misericórdia. Embora nós erramos todos os dias, embora você cometa os mesmos pecados, foi exatamente esse homem que Jesus chamou para ser um dos seus discípulos. Olha o que diz no versículo 47 a 50. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. O cara que acabou de ter preconceito de Nazaré, Jesus diz, não há dolo. Eis aí um verdadeiro israelita. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus,
Tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essa verás. Quando você entende a sua identidade de filho, você não vive mais escravo do medo, você começa a enxergar coisas extraordinárias que Ele faz na sua vida. Vem uma enchente, leva suas coisas emocionais, e Deus levanta jovens para te trazer uma oferta, para te trazer um ânimo e para falar: pastor, eu me importo com a sua situação. Esse mesmo homem que sofreu esse preconceito viveu até o ano de 80 depois de Cristo, 47 anos pregando o evangelho, expandindo a palavra de Deus, a ponto de morrer decapitado na Armênia. Esse mesmo homem que falou de Nazaré recebeu o Filho de Deus que viveu em Nazaré. O que eu quero te falar hoje é que você precisa decidir, porque talvez as pessoas vão dizer ao seu respeito que você é um coitado, que você é uma pessoa sem futuro, que nada de bom pode vir de você. Agora, se você entende quem você é em Jesus, você sabe que a sua vida não é definida por conta de um erro que você cometeu, ela não é definida por conta de um pecado que você fez, ela é definida por aquele que derramou sangue naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. Quem é você? Você é filho. Repete comigo: filho. Você tem a mente renovada, você tem a verdade de Cristo, a verdade que liberta, e você aceita independente dos seus erros, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Meu irmão, pega a visão, porque enquanto nós estivermos vivendo achando que nós precisamos fazer algo para ser aceito, oh Deus, eu fui lá, eu dei o dízimo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você não precisa fazer nada. Você precisa falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes autoridade para ser chamados filho. Não a respeito daquilo que você pode fazer, mas a respeito daquilo que Ele fez por você. Filho. De Nazaré, de você pode vir algo bom? Pode. Se Ele estiver dentro de você, pode vir de Nazaré. Você pode ser a pior pessoa na sua mente, na sua cabeça, você pode ser o pior de todos, pode vir algo bom de você, se você entregar o seu caminho ao Senhor, se você confiar de todo o seu coração que Ele é fiel e justo para te perdoar, você vai ter uma vida longa caminhando ao lado dEle. De Nazaré pode vir algo bom. Você está aqui. O que você precisa é entregar o seu coração. Se você ainda não entregou, eu queria pedir que a igreja fechasse os olhos. Eu queria falar hoje com você, exclusivamente com você que entrou aqui hoje e nunca entregou. Esse texto ele diz claramente, no João capítulo 1, versículo 12. Ele diz: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Para você ser chamado de filho, você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Não existe um outro meio, não existe uma outra forma. E entenda uma coisa, eu sempre falo aqui todos os domingos, não é a respeito de uma religião, não é a respeito de você viver uma religião, viver uma religiosidade, mas é a respeito de você viver um relacionamento com intimidade, para você poder olhar e falar: papai, você é o meu pai. Se você deseja ser chamado de filho, você necessariamente precisa dizer: o Senhor é o meu Senhor e o Senhor é o meu Pai, e eu recebo, e eu aceito, e eu quero, e eu desejo. Existe alguém que deseja fazer essa oração no dia de hoje? Levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão levantada onde você estiver, nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Fique com a sua mão bem alta levantada. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Você que deseja ser chamado de filho, hoje é o dia que o Senhor se encontrou com você. Não são as minhas palavras, mas é o Espírito que está nesse lugar te levando para um relacionamento diferente. Você que deseja, levanta a mão onde você estiver, nós vamos orar. Eu queria pedir que você levantasse do seu lugar. A igreja está de olhos fechados. Eu peço que você não olhe para o lado, simplesmente levante. Não queira impressionar alguém que está perto de você. Levante do seu lugar, é um ato de coragem. Deixa eu te falar, Jesus morreu por você. Jesus teve coragem de se entregar numa cruz por você. Jesus teve as suas mãos perfuradas, teve as suas costelas contadas a ponto
das pessoas verem o sacrifício. Levante do seu lugar, querido. Você que levantou a sua mão, levante do seu lugar. O Espírito quer ver você. Deus quer falar com você. Não é no poder da persuasão, mas Ele quer se comunicar com você. Levante do seu lugar onde você estiver. Se você desejar entregar o seu coração para Jesus, para que você seja chamado filho, essa é a hora de você fazer esse sacrifício. Coloque a mão no seu coração, você que deseja fazer essa oração. Se você está nos assistindo online, essa palavra tocou no seu coração e você também deseja ser chamado filho, faça comigo essa oração e logo após, escaneie esse QR Code que está na sua tela e entre em contato, nós queremos falar com você. Repita assim comigo: Senhor Jesus. A igreja me ajuda, igreja. Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Hoje eu recebo a filiação de filho, eu recebo a tua paternidade e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, eu peço que você não levante, não saia do seu lugar. Aliás, se você puder vir aqui à frente, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não tenha vergonha, eu não vou te pedir nada, eu não quero nada seu, eu só quero que você venha aqui à frente, nós queremos orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está aí atrás, vem aqui à frente, jovem. Glória a Deus, hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Glória a Deus, hoje é dia de festa. Hoje você recebeu algo. Hoje você é chamado de filho. Você não é mais um estranho. Você não é mais um qualquer. Você é filho. Talvez você tenha tido uma vida miserável. Talvez você tenha tido uma vida trágica, repleta de rejeição. Mas hoje Ele está de braços abertos falando: eu te aceito. A despeito dos seus erros, a despeito dos seus vacilos, eu estou aqui e eu te aceito e eu te amo. E você a partir de hoje é o meu filho. E ninguém toca no meu filho. É isso que Ele está te falando no dia de hoje. Eu queria pedir que você que está no seu lugar, que você levante do seu lugar e estenda a sua mão para cá. Que nós como família, você que já tomou essa decisão, que você como família possa abençoar a vida deles. Libere uma palavra de bênção do seu lugar sobre a vida dos filhos, dos novos filhos. Libere uma palavra, abre a sua boca. Comece a orar pela vida deles. Vamos encorajá-los, vamos empoderá-los em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por cada um dos teus filhos que tomaram a decisão no dia de hoje. Pai, nós pedimos que o Senhor os ajude nessa caminhada. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha guiar os seus passos, que o Senhor venha dirigir os seus caminhos, que eles possam ter certeza de que são filhos, são aceitos e que a partir de hoje eles tenham uma mente renovada. Senhor, em nome de Jesus, guarde os pensamentos, guarde as emoções e que o Senhor possa brilhar a sua luz através da vida deles, em nome de Jesus.